Eu quero lhe convidar a ler comigo o que está escrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois disso, se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Diga aleluia. Aleluia. Por que uma semana de recarga? Porque nós temos necessidade de plugar você na tomada. Porque a nossa vida prova, e a palavra de Deus está cheia de exemplos que deixam muito claro que os melhores crentes, os mais espirituais, aqueles que estão fazendo a obra de Deus com respaldo do Espírito Santo, em determinados momentos eles se sentem fracos, eles se sentem sem energia, eles desanimam. Parece que essa é uma das mensagens dessa história. Ninguém pode negar que Elias era homem de Deus. Ninguém pode negar que esse homem tinha intimidade com o Senhor, se movia debaixo de uma autoridade tremenda. Sua história já havia provado isso, e o que ele tinha provocado nas vésperas dessa crise demonstra quanto poder havia na sua vida, quando ele venceu ali os profetas de Baal e fez descer fogo do céu sobre o altar. Coisas impressionantes. Mas mesmo o grande Elias, em um determinado momento, se viu com a bateria completamente arriada. E ele chegou ao cúmulo de dizer: Deus, para mim basta, chega, eu não aguento mais. Eu quero morrer. Tira a minha vida, Senhor. Eu não sou melhor do que os meus pais. E assim estava o estado de alma desse homem. Eu acho que isso nos consola, porque às vezes nós até nos culpamos porque nós não estamos com todo o gás que deveríamos estar. Temos coisas tão nobres a fazer. Desenvolver nossas casas, um ministério frutífero na presença de Deus, negócios que o Senhor pôs nas nossas mãos e que nós sentimos que são para a glória dEle, mas que consomem a nossa energia. E enquanto nós nos dedicamos, inclusive, a coisas nobres, nós muitas vezes ficamos sem forças. Ou, se não completamente sem forças, nós sentimos que não temos o gás suficiente para chegar onde temos que chegar. Quem aqui, sinceramente, já se sentiu assim em algum momento da sua vida? De verdade, levanta a sua mão só para eu saber se você é gente. Porque vai que tem um semideus aqui entre nós e nós precisamos então pedir o seu autógrafo. Porque a mensagem é essa: seres humanos têm bateria limitada. E por isso nós precisamos de recargas. Por isso nós precisamos de fontes externas. Só o que nós carregamos, ainda que sejam boas intenções, não é o suficiente. Você sabe que o esforço, a maioria das coisas que nós vamos conquistar debaixo da bênção de Deus, demanda também de nossa parte um esforço. Nós estamos nos esforçando.
Eu sou um pastor que está se esforçando por alcançar aquilo que Deus me propôs à frente dessa igreja. E o esforço consome. Às vezes nós estamos frustrados porque, embora façamos tanto, os resultados que nós esperávamos ainda não chegaram. Na nossa casa, você ora tanto, você procura dar um bom testemunho, mas parece que as coisas não andam ou andam muito lentamente. Chega uma hora que essa frustração acaba atingindo a sua alma. Em outros momentos são ataques do inferno mesmo. Satanás está o tempo todo trabalhando não apenas para nos resistir, mas para também nos exaurir, tirar de nós a força que nós precisamos para caminhar. E nessas horas nós precisamos de uma recarga sobrenatural. Mas eu quero começar consolando o seu coração e dizendo que, veja, você não é diferente de ninguém se às vezes você olha para dentro de si e não encontra combustível suficiente. Falando desse mesmo Elias, Tiago escreveu na sua carta, capítulo 5, versículos 17 e 18, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Nós nos impressionamos com a segunda parte do resumo dessa biografia. Esse homem orou, e por causa da sua oração os céus retiveram a chuva por mais de 3 anos, e ele orou de novo, e quando orou choveu. Uau, que homem poderoso! Mas antes disso está a verdade, que é a verdade de todos nós. Elias era semelhante a mim e a você, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas fraquezas. Está aqui a prova. Ele está dizendo: Senhor, não aguento mais. Eu nem vou entrar aqui no mérito do que o levou a isso. Posso resumir tudo em cansaço, mas também há frustração e sofismas. Aliás, se você quiser mergulhar nessa história, sua pastora tem um livro maravilhoso sobre essa experiência de Elias. O livro se chama Indesistível. Ele está disponível aí na nossa livraria. O fato é que Elias estava ali debaixo de uma árvore, esperando a morte. E por que isso acontece, irmãos? Será que, claro, eu sei que às vezes nós saímos do trilho. Se nós escolhemos o caminho errado, mais ainda vamos ficar fracos. O pecado também nos abate, porque nos separa de Deus. Mas eu não estou falando sobre a falta de vigor que vem do pecado. Eu estou falando da falta de vigor que vem justamente de se empenhar por algo. Elias tinha se empenhado tanto por algo, e agora ele se encontrava assim tão pequeno diante dos sentimentos de sua alma. Sabe por quê? Paulo explica isso de certa forma em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Veja que os homens de Deus da Bíblia, eles não se vestem de supermans. Eles não querem passar uma aparência de invulneráveis, de sempre no topo da onda. Paulo está dizendo: queridos, nós vivemos uma tribulação tão grande na Ásia, que nós chegamos a desesperar da nossa própria vida. Depois ele vai dar testemunho, se você continuar lendo o texto, de que Deus interveio e de que o Senhor os livrou naquela grande tribulação. Mas houve um momento em que eles pensaram: não tem mais jeito. E nessas horas, como é importante, reconhecendo a nossa fraqueza, nós nos voltarmos para a fonte de poder inabalável que temos, que é o trono da graça. Amém? Há um pastor americano, um pastor batista, Harry Blackby, que ele disse algo muito interessante. Ele disse: Deus não está em busca de super-homens, mas de homens quebrantados que o reconheçam como sua fonte. Será que você é um desses?
Ele não está procurando super-homens, ele está procurando gente quebrantada, que conheça os seus limites, mas que também reconheça Deus como sua fonte. E ele completa dizendo: o esgotamento pode ser um convite ao renovo. Eu não vou pedir para quem está esgotado se manifestar agora, talvez seja um pouco constrangedor. Mas se você em alguma área da sua vida se sente esgotado, às vezes não é geral, às vezes você não está pedindo a morte como Elias estava, mas em relação a certos propósitos, você está esgotado quanto ao seu relacionamento conjugal. Você está esgotado quanto ao seu trabalho. Acordar e pegar o seu carro ou um ônibus para trabalhar tem sido um suplício. Você perdeu a vontade de fazer. Estou dando exemplos. E isso pode ser, aliás, eu quero crer que seja um convite de Deus para renovar a sua vida agora. Amém? Agora veja. Se o Senhor tivesse ouvido a oração de Elias nesse momento, ele o teria matado, porque não foi essa a oração. Elias disse: Senhor, para mim chega, tira a minha vida, porque não sou melhor que os meus antepassados. Mas Deus não ouviu a oração de Elias, como muitas vezes, pela sua bondade, não ouve as nossas. Ao contrário, Deus olhava para Elias, o entendia em seus limites, mas também via ainda o propósito que ele tinha a cumprir. Sabe, não importa em que momento você esteja na sua vida. Eu sei que nem todos aqui estão passando por uma crise tão grande assim. Talvez você esteja vendo as coisas prosperarem em Deus, e ainda assim é bom se submeter a uma recarga. Eu nem sempre espero que o combustível do meu carro chegue à reserva. Às vezes eu reabasteço mesmo quando tenho o tanque cheio, principalmente quando eu tenho que fazer uma viagem mais longa. E eu acho que a viagem da maioria aqui é longa ainda, hein? Então, de uma forma ou de outra, nós precisamos ser expostos. Mas veja, Deus visitou Elias na sua fraqueza, como quer visitar você aqui. E quando eu leio esse texto, há muitas mensagens. O nosso propósito aqui é ativar a sua fé, é lhe dar uma visão do que Deus está fazendo, porque aquilo que você não pode fazer, eu acho que você já tem percebido, mas lhe dar uma visão do que Deus faz. E uma das coisas que me chamam a atenção em tantas histórias da Bíblia, inclusive em tantos momentos da minha própria vida, é que Deus não desiste de nós por estarmos desistidos. Eu vou falar de novo: Deus não desiste de você quando você está desistido. Porque Deus vê em você além da sua alma, Deus vê em você o seu propósito. Quando Deus estabeleceu um propósito para a sua vida, Ele se comprometeu com aquilo. Você deve se lembrar da história de Agar. Não tem muito tempo, eu preguei num dos domingos, acho que lá no Campus Leste, sobre ela. Aquela mulher tinha promessas de Deus sobre o filho que ela teve com Abraão, mas num deserto e sem água, ela desesperou da vida, colocou o menino debaixo de um arbusto e se afastou, dizendo: eu não quero nem ver o meu filho morrer. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. Deus não ouviu a voz de Agar, Deus não ouviu a alma desistida daquela mãe. Deus ouviu a voz do menino, porque o menino carregava as promessas, e Deus sempre tem compromisso com as suas promessas. Então, quando ele vê Elias debaixo de um zimbro pedindo a morte, ele não vê só aquilo que está saindo da boca amargurada do profeta, não, ele vê o caminho a seguir, e ele sabe que Elias ainda vai viver um capítulo glorioso da sua vida. Mas para que Elias pudesse viver aquele capítulo glorioso, ele precisava sair de debaixo daquela árvore e caminhar até o monte de Deus. No monte de Deus, ele teria uma experiência transformadora, e ele entraria numa outra dimensão ministerial, e todas essas sombras seriam banidas de sua vida.
Mas guarda isso no seu coração. Deus não desiste de nós. A nossa fraqueza não repele Deus, irmãos. Deus não olha para nós como objetos descartáveis que, quando não estão funcionando bem, não servem mais e precisam ser substituídos por outro. Você não é um servo xing-ling. Eu não sei quantos aqui, eu tenho que confessar que eu compro muita coisa xing-ling, sabe? Às vezes você me... Esse aqui não, esse é bom. Mas às vezes você olha daí para mim aqui, eu estou com um relógio bonito. Xing-ling. Eu comprei não porque tenha marca, não porque tenha qualidade, mas porque marca a hora e é bonito. Mas eu compro já sabendo que vai funcionar por pouco tempo, e quando quebra eu não levo na relojaria, eu jogo no lixo e compro outro. Agora, fiz uma confissão que eu não deveria, né? Agora eu vou subir aqui, o pessoal vai ficar olhando se é o xing-ling ou bom. Mas o que eu quero dizer é que Deus não tem filhos xing-ling. Você tem grande valor. Se eu tiver um relógio de 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil e ele parar de funcionar, eu não vou jogar no lixo, eu vou reparar, eu vou renovar, porque aquilo tem muito valor, e assim é cada um de nós, por causa do amor e do propósito que nós carregamos. Então Elias estava ali completamente desanimado, e Deus lhe envia um anjo para reabastecê-lo, porque ele tinha que chegar a Horebe. No versículo 5 diz que depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, e de repente um anjo tocou nele. Uau! Irmão, veja bem, eu não sei se você veio preparado para isso, mas eu, desde o início da semana, estou orando para que nesses dias em especial os anjos de Deus entrem nos cultos. Os anjos de Deus venham ministrar e tocar. Você sabe que o movimento angelical, ele é constante. É que os nossos olhos naturais não costumam ver, a não ser que Deus abra os nossos olhos espirituais, nós não percebemos. Mas a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E nós lemos na nossa Bíblia tantas experiências de homens como nós, que são abordados, servidos, abençoados, despertados, instruídos por anjos de Deus. E eu confirmo a minha oração agora com o seu amém, dizendo: Senhor, envia os teus anjos hoje aqui para tocar nos teus filhos. Envia os teus anjos para trazer o suprimento celestial. E mais, meu Deus, abre os olhos da igreja para ver o movimento dos céus em favor dos santos. Então não se assuste se você encontrar na sua casa alguém que você não conhece. Espero que seja um anjo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. De novo eu estou confirmando que, ainda que você esteja sem energia, Deus não desiste. Deus está sempre pronto a reabastecer para que aquilo que Ele começou na sua vida tenha um ponto final. E esse ponto final não será dado pela sua desistência. No Salmo 103, versículos 13 e 14, olha o que está escrito: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, o que eu quero dizer é: não se esconda atrás disso, mas também não tenha vergonha de se apresentar a Deus carente. Não tenha vergonha. Deus sabe que nós somos pó.
E é justamente por isso que Ele se compadece de nós e que Ele nos estende a fonte da graça. E que, como eu disse, inclusive, Ele movimenta os seres celestiais. Eu acho muito interessante um relato que está em Lucas 22. Era um dos momentos, até então o momento mais difícil da vida de Jesus Cristo. Jesus estava no Getsêmani já, sentindo os pavores da cruz. Ele chegou a confessar aos seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. E Jesus pediu oração. Olha que coisa, o próprio Jesus, o Filho de Deus, era humilde o suficiente para confessar um limite humano. E Ele pediu aos seus discípulos: orem comigo um pouco, eu estou angustiado. E a angústia de Jesus naquele momento era tão forte que Ele começou a suar sangue. E o relato que me impressiona está no versículo 43 de Lucas 22, que diz assim: apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Amados, de novo, eu não quero assim simplesmente motivar a sua alma, eu quero ativar a sua fé. Há anjos de Deus se movendo nesse lugar, nessa noite, e assim será nas noites seguintes. E eles estão tocando em pessoas aqui, e eles estão fortalecendo pessoas que estavam fracas. E de repente você vai perceber que não foi só um ânimo de uma palavra motivadora de um pastor, mas que foi uma transmissão, uma transferência de virtude de Deus para a sua vida. E você vai acordar com a energia que você não estava encontrando no seu coração. Daniel teve uma experiência assim também. Ele conta no capítulo 10 do seu livro. Ele se sentia fisicamente fraco, mas ele disse, então, versículo 18, então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem. Era semelhante a um homem, mas não era um homem, era um anjo de Deus. Tocou em Daniel. E o que aconteceu como consequência disso? E me fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Ser forte, ser forte. Você já pensou um anjo tocando sobre os seus ombros ou sobre a sua cabeça e dizendo, você é um homem muito amado, seja forte, seja forte. Ou seja, receba a força de Deus. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Esse vai ser o seu testemunho, em nome de Jesus. Ao final desses dias, quem sabe já nessa noite, esse vai ser o seu testemunho. Deus me reabasteceu. E quando ele não usa anjos celestiais, ele usa anjos terrenos. Você sabe também que a palavra anjo é uma transliteração do grego angelos, que significa mensageiro. Mensageiro. Então, se um anjo celestial de vestes reluzentes não aparecer para você, fica satisfeito comigo. Eu estou aqui também para ser anjo de Deus na sua vida. Aliás, a palavra chama os pastores de anjos das igrejas. Você já leu as cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse e ele se dirige aos líderes, aos pastores daquelas igrejas, dizendo ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna e assim por diante. A verdade é que não importa qual é o canal, o que vale é que o céu está liberando graça sobre as nossas vidas. Escute isso, a misericórdia de Deus nos segue mesmo quando fugimos dele. Não é a nossa perseverança que sustenta a sua fidelidade, mas a sua fidelidade que sustenta a nossa possibilidade de recomeçar. Quem disse isso foi John Wesley, que é o santo dos metodistas, né? John Wesley. Ou seja, a nossa perseverança não sustenta a fidelidade de Deus.
É a fidelidade de Deus que nos dá oportunidade de ser renovados quando estamos sem bateria. Agora veja, há uma fonte de energia sobrenatural à sua disposição. Eu acho muito impressionante esse relato, quando no versículo 6 diz que Elias acordou ao chamado do anjo, e ele olhou ao redor, e ali junto à cabeça, a sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu e bebeu, a princípio voltou a deitar-se. Mas o que me chama a atenção é que, embora ele não esperasse, quando ele despertou daquela letargia, havia ali uma mesa preparada pelo céu. Aquilo não era natural. Não foi um homem que passou por ali, foi o próprio anjo que fez. Tinha pão quente, tinha água fresca. E o que eu quero dizer é que, de uma forma ou de outra, Deus provê sobrenaturalmente para aqueles que o buscam, que nele confiam. Você crê nisso mesmo, irmão? Eu chamaria isso de graça, a fonte da graça. A fonte da graça está sempre disponível para nós. Eu tenho a minha própria definição de graça. Eu sei que a clássica é graça é favor imerecido. Mas sabe, eu sempre penso na graça como a porção que Deus traz quando os meus limites se manifestam. Quando eu não tenho mais o que dar, quando eu não tenho mais o que fazer, quando eu sinto que não há forças em mim, ou quando não está ao meu alcance, então a graça se manifesta. E quando a graça se manifesta, eu tenho acesso a um poder que é sobrenatural. Foi sobre isso que o Senhor falou com Paulo no momento em que ele estava passando também por sua crise. E Paulo estava, de certa forma, reclamando e dizendo: Deus, tem um demônio que me perturba, tem um espinho na carne que me fere, eu já tenho orado tantas vezes e essa luta continua. E ele estava se queixando. Então veio a palavra do Senhor e ele registra isso em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Então Deus me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo diz: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Esse homem já tinha aprendido que a manifestação dos limites dele, a manifestação das suas fraquezas, eram um sinal de que Deus ia atuar sobrenaturalmente. É como você acordar fraco e olhar para o lado e perceber que tem um pão quente e um jarro de água fresca preparado do céu para lhe abastecer. A gente lê o Salmo 23 e é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tantas coisas consoladoras há naquela poesia, naquele texto. Mas no versículo 5 ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então veja, queridos, que há uma unção, há um socorro de Deus, há uma provisão que ela vem quando nós estamos na guerra. Às vezes nós queremos fugir da guerra, nós queremos tempos de paz e de fato é bom estar tranquilo. Mas muitas vezes é quando estamos na guerra e exauridos que o Senhor prepara uma mesa diante de nós. E aí Ele unge a nossa cabeça e o nosso cálice transborda. E nós vivemos uma experiência sobrenatural.
Veja o que está escrito em Efésios 3,16: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Deus está querendo fortalecer você com poder no seu homem interior. Você tem um homem exterior, é o seu corpo e a sua alma, mas você tem um homem interior que é o seu espírito, e Deus está querendo pelo Espírito dele fortalecer o seu espírito, para que você se levante daqui nessa noite e você possa caminhar todo o caminho que você precisa fazer até a sua conquista. Amém, gente? Tem uma última verdade que eu queria que você percebesse antes que nós tenhamos realmente tempo de oração juntos aqui. É que se você tiver uma experiência com a graça de Deus, ela pode lhe abastecer não apenas para agora. E é isso que eu tenho esperado desses dias de busca que nós marcamos aqui. Que haja um abastecimento para muitos dias. Não lhe impressiona isso que está escrito no texto inicial, 1 Reis 19:7? O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Alguém aqui duvida que aquela comida era sobrenatural? Você conhece uma comida que dá força a um homem para caminhar 40 dias e 40 noites? O pessoal que já foi na montanha lá dos legendários, se tivesse comido essa comida, Dudu, tinha sido muito mais fácil. Sobrenatural. Mas é isso, Deus tem esse tipo de provisão para nós. Nós nos abastecemos na presença dEle. Eu estou falando de experiências reais. E de repente você ganha o ânimo, o vigor, a fé para caminhar muitos dias. Sabe, irmãos, veja, muitas das coisas que nós vamos viver de maravilhosas, elas vão acontecer por milagre instantâneo. De repente Deus rasga o céu e põe diante de você aquilo que você espera, que você busca. Amém? Que Ele faça isso. Vamos orar por milagres nesse sentido. Mas eu sei que a maioria das grandes conquistas da nossa vida, presta atenção nisso, a maioria das grandes conquistas da nossa vida serão resultado de um processo, serão resultado de uma perseverança fazendo o que é certo. Aquele casamento abençoado que as pessoas inclusive de fora olham e dizem: Deus está ali naquela casa. Aquele negócio que prospera, mas que não prospera porque a economia vai bem. Aliás, a nossa economia vai mal, está sob a maior ameaça das últimas décadas. E se nós ficarmos dependendo disso, nós vamos ficar aflitos e consumidos de ansiedade, até mesmo antes que aconteça. Mas o que eu quero dizer é que quando Deus age na sua vida, Ele abastece você para os processos longos também. No plano de Deus, Elias tinha que chegar a Horebe. Horebe, o monte de Deus. Quem conhece a história sabe que lá em Horebe, Elias teve uma nova experiência, e isso o devolveu para o chamado, e ele desceu de Horebe para ungir reis e para levantar um profeta com porção dobrada. Foi um tempo glorioso que ele não viveria se Deus tivesse ouvido a sua oração de desistência. Mas para alcançar, acessar esse novo capítulo, ele tinha que caminhar 40 dias. E como é que ele conseguiu? A força que Deus lhe deu naquele lugar, no meio de um deserto, debaixo de um zimbro, um anjo trouxe do céu a provisão que Elias precisava para a longa jornada até Horebe. E nessa noite eu quero pedir ao Senhor para que de uma forma ou de outra essa provisão alcance a sua vida.
para que você receba aqui uma força, seja ela física, emocional. Alguns de vocês estão cansados fisicamente. Eu creio num Deus que restaura a força ao cansado fisicamente. Alguns de vocês estão emocionalmente cansados, alguns estão espiritualmente fracos. Mas há um pão sendo servido aqui. Há uma água sendo oferecida aqui nessa noite. Ai, se você beber dessa água, como disse Jesus à mulher samaritana: mulher, se você beber da água que eu lhe der, a sua sede vai desaparecer. Quantos estão não apenas ouvindo a palavra de Deus, mas estão percebendo que a fé está sendo ativada no seu coração? Quantos aqui querem comer do pão e beber da água que nos faz andar 40 dias e 40 noites? Sim, e você vai poder dizer, como disse Abacuque, em Abacuque 3,19: o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as alturas. Amém? Você recebe essa palavra? Na verdade, a palavra vem para descortinar o seu olhar, para lhe mostrar o que está acontecendo no mundo do espírito. Não foi só você e a igreja que vieram a esse lugar nessa noite. O Senhor está aqui. Os anjos de Deus estão se movendo entre nós. Eu acredito que eles não estão esperando, eles já estão tocando pessoas nesse lugar. Enquanto os músicos sobem aqui, vamos dar a liberdade para que os anjos de Deus se movam entre nós. Amém? Fique em pé, por favor. Eu quero que você assuma uma atitude diante daquilo que você ouviu. Porque veja bem, querido, presta atenção nisso, presta atenção nisso. Tudo o que Elias precisou para sair daquela condição tão frágil, de tanta desistência, e caminhar até o propósito, tudo o que ele precisou fazer foi ver. Ele viu o pão e a água. Você está vendo? Você está vendo no mundo do Espírito o pão e a água que Deus trouxe do céu para a sua vida? Eu preciso que você veja com os olhos da sua fé. Ele viu, ele se levantou, ele comeu e ele caminhou. Foi a resposta dele. Num primeiro momento o anjo acorda, ele come um pouco e deita de novo. E o anjo não fica satisfeito, não. O anjo vem e acorda. Quem tem filho adolescente aqui? Já vai começar de novo aquela sua luta de todo dia, tirar aquele menino da cama. É ou não é? Então o anjo estava nessa. O Elias estava tão desistido que ele come do pão, mas volta a deitar. E o anjo vem acordá-lo e despertá-lo, dizer: levanta, come e anda. O teu caminho é longo. Você precisa chegar lá. Fala para a pessoa que está ao seu lado: irmão, você precisa chegar lá. Não, Deus não se conforma. Você não pode parar no meio do caminho. Você não pode pedir as contas agora. Deus tem propósito para a sua vida. Você precisa chegar lá. Então levanta, come, bebe. Eu quero que os pastores e as pastoras subam aqui para orar comigo. Mas eu quero muito mais que você comece a orar, que você comece a se movimentar espiritualmente. Você que precisa ser reabastecido. Esteja a sua bateria no limite, já completamente descarregada, esteja pela metade. Se você precisa ser reabastecido, então comece a se conectar, sabe? Se eu pegar esse meu celular hoje
e eu colocar lá do lado da tomada, amanhã eu não contarei com ele, porque do lado da tomada ele não será recarregado. É preciso que haja uma conexão entre ele e a fonte de energia. O que eu quero dizer, podem ocupar aqui, ó, aqui. Podem ocupar esse lugar, deixa só o espaço aqui do dirigente louvor. Mas o que eu quero dizer é que não basta você estar nesse ambiente. Esse ambiente pode ter anjos movendo, pode ter pão e água, e eu sei que tem uma graça sendo oferecida, mas você precisa se conectar, você precisa acessar isso pela sua fé. Elias precisou se levantar e comer. Comece a fazer isso agora, feche os seus olhos. Entra em oração, meu irmão. Entra em oração diante do Senhor. Não uma oração silenciosa. Abre a sua boca, diga para Deus qual é o seu estado. Sabe, em que área da sua vida você precisa de energia, de força, de poder, de ânimo, de unção, de graça. Diga: Senhor, eu preciso. No meu casamento, meu Deus, a minha vida profissional está se arrastando, mas eu vim aqui e o Senhor tem anjos se movendo nesse lugar com pão e água. Levanta a sua voz se você precisa de Deus. Levanta a sua voz, confessa a sua fé. Diga: meu Deus, eu como. Diga: Senhor, manda o teu anjo me tocar aqui. Dá ordem aos teus anjos agora, Senhor. Dá ordem aos teus anjos agora para se moverem, servindo aos teus filhos, meu Deus. Começa a abrir os olhos da igreja para ver. Vai se conectando, meu amado. Pluga na tomada aí. Pega do pão, bebe da água. Levanta bem alto a sua mão. Não seja passivo. Começa a confessar diante do Senhor que você responde aquilo que Ele está lhe servindo. Senhor, aumenta o poder da Tua presença nesse lugar. Aumenta o impacto, aumenta o resultado da Tua presença, Senhor. Serve a esse homem o pão do céu. Meu Deus, põe no espírito dele agora aquele vigor que ele precisa para caminhar muitos dias. Ajuda essa Tua filha, Senhor. Ela tem uma conquista a fazer. Abastece-a agora. Dá ordem aos Teus anjos, Senhor, para fortalecerem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que haja agora um dispensar da graça para aqueles que precisam acessar, para aqueles que precisam conquistar ainda coisas preciosas em suas casas, em suas famílias, meu Deus. Por aqueles que estão lutando pelo seu casamento, por aqueles que estão lutando pela salvação dos seus amados, por aqueles que estão lutando pelos seus filhos e estão cansados. Abastece-os agora da fé novamente, Senhor. Que eles sejam levantados com a força do boi selvagem. Meu Deus, há pessoas aqui que estão enfraquecidas pelas más notícias, Senhor.
uma má notícia atrás da outra foi abatendo a fé desse teu servo, foi trazendo desânimo, mas agora, meu Deus, dá uma descarga do teu poder em sua vida. Uma descarga do teu poder, Senhor. Realinha o coração dele com o trono, realinha o coração dele com a fé. Meu irmão, coloque respeitosamente a sua mão sobre o ombro de quem está ao seu lado direito, lado esquerdo, assim, só sobre o ombro. Coloque a mão, não precisa abraçar a pessoa necessariamente, apenas coloque a mão sobre o ombro dela. Comece a orar por ela agora. Mesmo que você não conheça essa pessoa, se você não sabe como orar e você ora em línguas estranhas, ore em línguas estranhas. Porque enquanto você toca em alguém, anjos de Deus também estão tocando em pessoas aqui. Eu vejo no meu espírito pessoas que estavam abatidas por causa das enfermidades sendo curadas agora com esse toque. A enfermidade está cedendo. Finalmente, finalmente. Continue orando, continue orando. Levante a sua voz, ore por você, ore pelos outros. Diga: meu Deus, faça milagres, Senhor, hoje. Faça milagres novamente, Senhor. Milagres na alma. O Espírito Santo me trouxe uma palavra à mente: sangramento. Eu perguntei: Senhor, o que é isso? Ele me disse: há pessoas aqui que estão fracas porque tem sangrado por um trauma, tem sangrado em suas emoções, tem sangrado por algum acidente da vida. Mas ele me disse também que há pessoas aqui no meio dessa multidão que estão sangrando no corpo, estão com alguma hemorragia. Ele me fez lembrar daquela mulher que há 12 anos sangrava. Sua história está na Bíblia. E ela disse: eu vou tocar. Se eu tocar nas orlas do manto de Jesus, eu serei curada. E ela tocou, e ela extraiu virtude de Jesus, e a sua hemorragia cessou naquele momento. Eu quero lhe transmitir uma palavra profética. Eu quero orar por isso. Se você está há muito tempo sangrando, sentindo suas forças emocionais se esvaírem por causa de um trauma, uma decepção, uma traição, uma perda, o que seja, e por isso você está fraco, Deus está liberando graça sobre a sua vida. Deus está fazendo cessar essa perda de força na sua vida. Mas como um sinal visível, eu vou orar para que o Senhor cure fisicamente pessoas que estão com algum tipo de sangramento, de hemorragia, homens e mulheres. Amém? Quem pode orar comigo por isso? Quem pode crer comigo por isso? Então comece a orar. Comece a orar. Meu Deus, assim como saiu virtude de Jesus Cristo para aquela mulher que sofria há 12 anos, que perdia força há 12 anos. Libera poder agora sobre os que estão sangrando, Senhor. Libera virtude agora sobre todo aquele que te toca com a sua fé. Libera virtude agora sobre aquele que crê. Libera virtude sobre aquele que crê, Senhor. Faz cessar a fonte dessa perda
E confirma isso com sinais físicos, curando agora, fazendo cessar toda hemorragia, em nome de Jesus Cristo. Deus me fala de pessoas que abandonaram projetos profissionais, da escola. Talvez você tenha comprado algumas peças, investido, mas o projeto ficou abandonado porque você cansou, porque você deixou de crer naquilo que Deus te entregou. Hoje é um tempo de se renovar, para voltar com a mão para o arado, para aquilo que Ele te entregou para fazer. Há uma porção nova vindo sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Deus não é Deus para ficar no meio do caminho, para te abandonar no meio do percurso, no meio daquilo que Ele te entregou para fazer. Você vai até o fim, em nome de Jesus. Eu quero declarar uma palavra de retorno ao propósito, retorno ao projeto. Deus é poderoso para reverter essa situação difícil, para te trazer de novo ânimo, perseverança para ir até o fim. Meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor nessa hora aqueles que abandonaram aquilo que lhes foram entregue pelas tuas mãos. Deus, o cansaço, o medo, a falta de recursos, Senhor, tantas coisas que sobrevieram ao mesmo tempo o fizeram desistir. Eu quero declarar: nós não abrimos mão daquilo que o Senhor nos deu. Senhor, faça-os retomar ao lugar que o Senhor tem. Traz de volta o ânimo, a esperança, a fé. Nós oramos por recursos agora. Se ficou paralisado por falta de recursos, nós te pedimos: abre as janelas dos céus, que venha a provisão, Deus, para que nenhum projeto que nasceu no teu coração fique no meio do caminho, seja abandonado. Leva os teus filhos a prosperarem, Deus, naquilo que o Senhor nos confiou nas suas mãos. Como pastores, nós abençoamos, Senhor, aquilo que começou, que nasceu no teu coração, para ir até o fim. Deus, em nome de Jesus, nós queremos consagrar ao Senhor, toda a obra que o Senhor nos entregou para fazer. Não desistiremos, pelo contrário, veremos o fruto, colheremos da abundância. Seja assim no meio da igreja, em nome de Jesus. Diga comigo: aquele que começou a boa obra. Diga: aquele que começou a boa obra na minha vida há de completá-la até o dia de Cristo. Eu queria que você desse a mão para a pessoa que está aí ao seu lado. Nós vamos nos apropriar juntos do que Deus está fazendo, do que Deus está falando nessa noite. Amém? Vamos dar uma resposta coletiva. Ela não substitui a sua resposta pessoal de se mover em fé. Elias viu o pão quente e a água fresca. Ele se levantou, ele não ficou prostrado. Ele comeu e ele caminhou 40 dias. É isso que eu quero que você faça. Você está vendo? Você precisa comer. Você precisa caminhar na direção do seu propósito. Diga comigo: meu Deus é Yahvé Jireh, o Deus da provisão. Ele não me abandona no meio do deserto. Os seus anjos me servem sob suas ordens. Hoje eu me abasteço no trono da graça. Eu recebo o vigor, o poder, o ânimo, a saúde, a sabedoria e a força para caminhar na direção do meu propósito. A minha vida não é daqueles que retrocedem, mas dos que perseveram
para a conquista. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.